Pessoal, desculpa por esses nossos problemas técnicos, mas nós somos persistentes, resistentes e guerreiros. Aguardar aqui mais uma vez o nosso professor chegar. Somos guerreiros, não vamos desistir, vamos persistir. Só aguardar aqui o professor Alessandro entrar novamente. Gente, Caiu. não. Como é que eu fui? Professor, nós somos... Não. Nós somos guerreiros, nós não vamos desistir facilmente assim, não. Não vamos. E agora eu estou lhe vendo e lhe ouvindo. Que bom, porque eu já mudei de internet para Wi-Fi, 4G, tudo que foi possível. Mas nós somos resistentes. Vamos lá. Desculpa aos professores por esse não, tudo bem. Tá tudo certo. Falávamos da superação do medo. Vamos lá, professor. Isso. Então, Ildete, a questão do medo, o primeiro medo é exatamente o medo da morte. Esse medo da morte, historicamente, ele mostra que ao longo de todo o processo histórico, um dos maiores medos que o ser humano tem é exatamente a morte. E nessa situação agora, você está com a morte batendo a sua porta. A morte está batendo a sua porta dizendo assim, ó, abre a porta que eu quero entrar. Então isso já gera ansiedade de todas as naturezas por você perder sua vida ou perder a vida de pessoas que você gosta. Então esse é o primeiro medo. O segundo medo é uma perspectiva futura de país, que isso gera toda uma dificuldade sobre quais são os resultados advindos dessa situação. Então, ali é o que a gente chama de pós-situação de medo. Saindo desse medo agora, que é o medo da morte, da superação da doença, como é que nós vamos vivenciar isso logo depois? Então, esse é um medo angustiante. Você não sabe se você vai ter seu emprego, você não sabe se a sua empresa vai continuar trabalhando, você não sabe se os órgãos públicos vão pagar os servidores. E isso, que é algo que pode acontecer no futuro, ele é antecipado para um medo presente. Então, eu tenho medo da morte, eu tenho medo da questão profissional do futuro. E depois você vai ter um terceiro medo, que é exatamente o medo das questões de convivência, de sonhos. Então, quando você está em situações de crise, você deixa de sonhar e você passa a vivenciar, teoricamente, aquela questão catastrófica. Se você lembrar um pouquinho do fato histórico, no ano 999 para o ano 1000, gente, nós tivemos milhares de pessoas que se suicidaram exatamente por causa da virada do ano. Ah, mas isso foi na Idade Média, era um tempo antigo, eles não tinham a ciência como ponto de partida de referência internacional. E 1999 para 2000, agora, ontem, nós vimos basicamente comunidades inteiras que foram para sítios e se suicidaram nos sítios. Então, esses mitos do medo perpassam exatamente a humanidade. E não é de agora, isso é um processo histórico. E nesse momento ela é diferente conosco, porque nós tínhamos uma vida, e aí é o próprio tema da palestra, né? Não sois máquinas, homens é que sois, homens e mulheres é que sois. Isso foi uma frase do Charles Chaplin para fazer uma crítica ao sistema de modernidade e ao Estado totalitário. Então, naquele momento, era assim, ó, eu não sou uma máquina do progresso, eu não devo trabalhar de forma sistematizada e eu também não sou obrigado a ter a perfeição. Nesse momento, em quarentena, todos nós que temos que vivenciar situações profissionais que nós já estávamos acostumados, mas agora nós vamos ter que vivenciar situações familiares que nem todos estavam acostumados. Imagina que eu não sou nenhum expert em cozinha. Eu não sei cozinhar. Eu dependo muito de padarias, de restaurantes, de comidas entregue aqui. E eu, depois dessa quarentena, comecei a ensaiar, a fazer cuscuz. Foi horrível, beiju. E aí, foi um desafio. Qual é o grande problema agora? É porque nós nos cobramos essa máquina que o Chaplin criticou. Nós nos cobramos ser perfeitos enquanto defensores públicos, nós nos cobramos ser perfeitos enquanto homens que defendem a sociedade
das tempestades exatamente do próprio Estado ou de terceiros. E aí, no meio disso, você tem um filho, e quem tem filho criança, ele não entende, até adolescente mesmo, ele não entende se o pai ou a mãe está em casa, é porque eles estão à disponibilidade deles. Então, eles não entendem que você está trabalhando, eles não entendem que você está administrando aula, eles não entendem que você tem obrigações, tem prazos. E tudo isso vai gerando um turbilhão de ansiedades. Essas ansiedades, que digo, não é só a ansiedade da doença, não é só a ansiedade com o futuro, não é só a ansiedade com o seu emprego, mas é uma ansiedade sua de convivência exatamente humanística. Aquela defensora ou defensor, que aqui eu vi o João, aqui, né, o Erisvaldo, que é meu amigo e irmão, estudamos juntos, assim, a nossa vida estudantil ali, quantos dias nós estávamos debruçados em livros para que ele chegasse onde chegasse. Fiquei muito feliz com o trabalho dele, mas assim, toda essa construção de sonhos que nós temos, eles terminam sendo afetados por esses medos e essas ansiedades. E aí, veja, vou dar um exemplo aqui do João, que é um defensor extraordinário. Mas o João, ele é um defensor extraordinário, mas obrigatoriamente ele não vai ser o cozinheiro extraordinário, ele não vai ser o capinador extraordinário, ele não vai ser aquele amigo presente extraordinariamente. Então, o que acontece nesse momento? Nós estamos entrando em colapso. Esse colapso é exatamente as reiteradas exigências que nós nos fazemos. Nós não estamos conseguindo separar exatamente a coisa. Olha, o professor Alexander tem que cumprir prazos, tem que ter aula dele, tem que cumprir os horários. Mas o cidadão Alexander, na casa dele, hoje eu não vou fazer uma janta às 8 horas, a janta só vai ser às 10. Por quê? Porque o tempo que foi possível foi dar somente às 10. Eu não posso confundir, apesar de estar em casa, das relações profissionais com as relações familiares. A vida familiar, ela é leve. A vida familiar, ela não pode ser recheada de exigências, porque a vida familiar, ela tem que ser prazerosa. Nas nossas relações de família, e aí eu vejo aqui, sigo a defensora Débora, não sei se Débora está aqui. Débora é um exemplo apaixonante de que as imagens que ela posta da relação dela com a vida familiar, com os filhos, né? Então, aquilo tudo, o que é a mensagem que Débora nos passa? A mensagem é assim: olha, gente, nós somos seres humanos, nós temos que parar, nós temos que entender que ao nosso redor existem pessoas, a gente vai ter que chutar uma pedra e arrancar a cabeça do dedo, e um dia você talvez não vai querer fazer nada. Quem nessa quarentena não teve picos de ansiedade, não chorou, não ficou preocupado com você e com os outros? Eu lembro que, Ildete, eu estava fazendo uma live, e era uma live que eu tinha todos os dias às 10 da noite, e eu estava fazendo a live e o computador estava aqui do lado. Então, o computador estava na minha frente, e com essa live, o que aconteceu? Eu olhei para o lado e vi uma imagem do Papa Francisco. Só que o Papa Francisco foi uma imagem, eu me arrepio até hoje, né? Porque quando eu olhei para a imagem de Francisco, e ele estava só, na Praça de São Pedro, caminhando, uma imagem que foi tirada de cima, e quando eu vi ele só, me deu uma angústia tão grande, porque a gente estava com 35 dias de quarentena, e naquele momento assim, o que será do futuro? Ora, eu, por mais que seja um estudioso de conflito, por mais que eu entenda o conflito das pessoas, por mais que eu escute todos os dias problemas, mas eu também sou ser humano. E quando eu olhei para aquela imagem, que eu vi o Papa só, eu não me contive na live. Eu tive que interromper a live porque eu comecei a chorar. Mas por que você chorou? Ora, eu chorei porque a imagem da representatividade de um Papa é a imagem do concurso da espiritualidade. E se você tem um Papa que ele é o suprassumo da espiritualidade e ele se está prostrado naquele momento, ali significa dizer: todos nós somos iguais. Não importa quem você é, não importa a profissão que você tem, não importa se você é pós-doutor, o que você faz, mas assim, quando as nossas ansiedades, as nossas angústias, elas batem, elas afetam todas as pessoas. E aí eu chorei na imagem do Papa Francisco, porque
era uma imagem que representa a coletividade. Naquele momento a imagem foi dizer assim, a minha pergunta é, será que realmente estamos sós? Será que nesse momento vivenciamos situações de isolamento e como é que vai ser a perspectiva de mundo? Mas naquele dia eu chorei, eu dormi ainda, chorei um pouco antes de dormir, mas no outro dia acordei e assim, e fiquei feliz também por ter tido aquele descarrego. Eu fiquei feliz em dizer, poxa, somos seres humanos. A gente não pode estar cobrando um dos outros nesse momento a perfeição que nós fazíamos se nós estivéssemos nas questões profissionais normais. Tudo é atípico, o momento é atípico. Claro que a gente tem que respeitar o mínimo de proximidade com o que a gente já fazia, mas é difícil. Imagine assim, eu vou pegar aqui uma caixinha, vou pegar um papel, aqui só para dar um exemplo, Ildete. Então eu vou pegar esse papel aqui, e aí eu vou fazer uma caixinha aqui com esse papel. Vou dobrar ele aqui, dobrar aqui, e aí eu vou abrir ele aqui. Então imagina que eu estou botando aqui a minha profissão, depois eu vou botar aqui a minha vida como estudante, né? Porque nós somos eternos estudantes. Aí eu vou botar aqui a minha vida familiar. E aí agora eu vou botar a minha vida de academia, a minha vida de saúde, a minha vida com relação com os meus pais, com os meus amigos. E eu vou pegar tudo isso e vou fechar. Se eu mexer isso aqui agora, é uma certeza absoluta que vai dar um balaio de gato. Certeza absoluta que quando você abrir, você vai pegar aqui a sua mãe com uma perna e a outra defensora aí, o Juliano com a perna dele, quer dizer, está todo mundo ali meio que embolado. Por quê? Porque isso fez parte dessa mistura e é isso que está acontecendo com a gente. Nós colocamos toda a nossa vida dentro de uma caixa chamada caixa familiar. E essa caixa familiar, nós nos recluímos e essa reclusão está tudo lá dentro. Olha, eu não acredito que a pessoa que entrou nesse momento em situações de quarentena saia a mesma pessoa. Eu vi o Antônio Fagundes, numa entrevista no Fantástico ontem, num domingo do Faustão, né? Ele disse, eu não acredito que as pessoas mudem. E eu respeito demais o ator, sou fã dele, mas eu quero pedir venha para discordar. Eu quero dizer que, claro que nós mudamos. Nós não cometemos os mesmos erros que nós cometemos na nossa infância, na nossa adolescência, na nossa vida adulta, né? Então, assim, claro que essa pandemia, ela vai produzir, sim, transformações tamanhas. Eu, por exemplo, na minha vida, começo a refletir. Eu trabalho em 4 faculdades. Eu, no ano de 2019, eu ministrei 123 palestras em 16 estados. E chegou um momento que eu estava tão cansado que eu disse assim, e me questionava muito, disse, por que estou fazendo tudo isso? Na minha mente, é uma missão que eu assumi. E essa missão eu tenho que levá-la comigo. Contudo, é preciso que a gente dê essa pausa, é preciso que a gente dê essa leveza na vida, a leveza de cobrar, a leveza de lidar com as pessoas. E o Dete tem uma frase que nos últimos 7 anos, quando eu comecei a estudar mesmo assim, mediação, eu cheguei a uma conclusão. E foi a frase que para mim foi a frase mais libertadora. Foi, entenda os outros do jeito que eles são. E não do jeito que nós gostaríamos que eles fossem. Entenda que eles... que a gente quer, o filho perfeito, eu quero meu filho sentado assistindo as aulas comportadíssimo. Mãe, a aula travou, mãe, eu não sei fazer essa tarefa. Quer dizer, e aí, ele não é perfeito. Quando nós estudávamos, assim, para vestibular, na nossa época, a gente tinha que sentar numa mesa e ali fechar o mundo, e você tinha que estudar ali, eu todo tempo com a cara... Essa juventude hoje, eles estudam. Olha aí, nosso amigo Cláudio Nunes. Grande abraço, Cláudio. Um abração para você. Então, veja só. Essa juventude hoje, eles não fazem mais como a gente fazia. Eles deitam no sofá, eles pegam um tablet, pegam o celular e um fone de ouvido e um livro. Então, eles estão estudando porque eles são nativos de um novo método de estudo,
que é exatamente a multiplicidade de aprendizagem e conhecimento. Então, eles estão interagindo com tudo ao mesmo tempo, porque eles nasceram assim. Eles já nasceram dentro desse ritmo, dessa natividade. E nós não. Então, você tem um choque educacional de uma pessoa que tem um padrão educacional e que esse padrão educacional ele tenta implantar para esse, que ele olha para o pai e diz assim, meu Deus, como meu pai é das cavernas. Pai, ninguém mais estuda assim, não. A gente está estudando de outro jeito. Você pegar um caderno para fazer um resumo, os alunos começam a rir. Resumo, professor? No seu caderno, você estuda assim. Por quê? Porque eles não fazem mais. Tudo é tablet, tudo é internet, tudo... olha a Rosa aí. E ainda enrola a gente. Um grande abraço, Rosa. Estou acompanhando Rosa e veja o que é leveza na live. Só dando uma pausa aqui, Odete. Ela fez uma live limpando a casa, né? Foi. E eu achei aquilo fascinante. Essa semana ela veio com... Pega na vassoura e dança, como se fosse a coisa mais natural. E tem uma coisa, olha, tem uma coisa, Odete, que ao longo dessa minha vida, principalmente como professor, eu aprendi. Eu uma vez disse assim, rapaz, ninguém é mais moleque do que eu em sala de aula. Mas eu brinco, eu imito, eu canto, eu faço tudo, porque eu aprendi que o sorriso é uma das melhores alegrias da vida. E aprender sorrindo, contente, rindo, mas é muito prazeroso. Nas palestras assim, também, você nas palestras, telefona para os maridos, e essa sua identidade que faz o diferencial. Foi legal, né? Aquela lá na defensoria foi muito bacana, né? Foi muito legal mesmo. Então, assim, eu acho que a gente está faltando nessa quarentena de sermos gente, de assumirmos que somos pessoas, que somos falíveis, de que uma hora nós vamos chorar e outra hora nós vamos sorrir. Uma hora você vai dizer que ama e outra hora você vai dizer para o seu parceiro, não fala comigo agora pela manhã, porque o clima não está muito bem, a gente pode falar só à tarde. E a outra pessoa tem que entender que todos nós passamos por isso. Nós temos uma tática, não falem comigo, eu estou peticionando no PJE, por favor. Já sabem que há alerta para não chegar perto de mim, porque eu estou tentando peticionar no PJE. Criamos essa regra de convivência aqui harmonizada. E aí Jânio não interfere, né? Não chega perto. Sai todo mundo de perto para não dar certo. Já é aquele estresse natural. Aí os atendimentos, nós estamos criando regras de convivência. Quando você estimula essas regras, tudo vai ficando mais agradável, tudo vai ficando leve, tudo vai ficando de forma mais prazerosa. Eu lembro que eu venho de uma família de 12 irmãos, né? Eu sou o mais novo desses 12. E aí nós tínhamos que acordar todos os dias às 5h10 da manhã. Porque entrava no colégio às 7, ninguém ia de carro, né? Ia todo mundo de ônibus. Então minha mãe acordava e aí tinha só um banheiro. Então primeiro entrava as 5 mulheres, e com todo o respeito e tudo. E depois ela botava os 7 homens para tomar um banho. Mas assim, vai no bolo. Mas o que eu apanhava. O que eu saía em sabão. O que eu saía com a orelha cheia de sabão. O que o banho era horrível. Mas que momento prazeroso é hoje eu poder contar isso, né? Que momento prazeroso é você poder perceber que quando você vê as adversidades, e aí é um autor que quem tiver na live puder ler esse autor. Eu, quando fui fazer o mestrado em Direito e Gestão de Conflitos, se eu tivesse lido só esse livro, é muita arrogância minha dizer que tinha sido o bastante. Por isso que eu não digo isso. Mas esse livro, quando eu li, que eu terminei de ler, eu disse, poxa, valeu o mestrado todinho. Valeu toda semana ir para Fortaleza, para assistir a aula, chamado John Paul, uma obra chamada Transformando Conflitos. Essa obra do John Paul, que trata sobre transformando conflitos, ele diz assim, o conflito não é o fim, mas é o início de uma nova caminhada. E aí eu lembro da Cora Coralina, quando ela diz assim, ninguém está preocupado com a partida ou com a chegada, porque a partida, você tem todo o ânimo ali, a chegada você tem todos com você, mas é a caminhada que nos faz aprender. E aí o John Paul vai dizer assim, durante a caminhada é onde você está só, tem que enfrentar as suas diversidades,
E ele diz que o conflito, ele pode ser fim naquela relação, mas ali é um ponto de virada para novas situações. Ali você tem o conflito como uma situação de que vai te dar uma guinada para você dizer assim, olha, aquele estilo de vida em que eu vivia, em que eu convivia, isso eu não quero mais. Isso não me pertence mais. Eu, particularmente, tomei uma decisão. Quando nós voltarmos, eu já decidi que eu não vou dar essa quantidade de aulas mais, apesar de ser a minha paixão, o magistério, mas eu descobri que na semana da quarentena, nesse tempo de quarentena, eu descobri que de segunda-feira a sexta-feira, de 8 às 10 da noite, eu só tenho horário nos horários de almoço. E aí eu percebi que eu era exatamente essa máquina de Chaplin. Era uma máquina trabalhando compulsoriamente, não percebendo que o tempo estava andando, não percebendo as pessoas que vivem ao nosso redor, não percebendo o quanto que é bom você ligar. Por exemplo, meu amigo Erisbaldo aí, que há quanto tempo a gente não senta, eu e ele. E eu acompanho ele aqui com as meninas. Um dia desse eu vi aí a família dele, eu disse, caramba, a menina nasce um dia, depois está do tamanho dele, que ele é pequenininho, né? Já passou dele, já passou Já passou dele, né? Já passou dele, então... E assim, e a gente não se vê, a gente se torce, a gente vibra com o sucesso da outra pessoa, mas a gente precisa se ver, se tocar e dizer assim, como é que está você? Porque é isso que tem faltado na nossa vida. E eu acho que a quarentena, ela tem propiciado isso. A quarentena tem permitido que você reflita. Olha, Eudete, uma coisa... Acho que você vai fazer um curso de culinária, de repente vai se transformar num chefe. Estou sentindo isso. Olha, se eu aprendesse, olha, rapaz, ia ser muito bacana. Mas deixa eu te dizer, se nós analisarmos bem, olha o que é o John Paul, se o John Paul fosse analisar o Covid-19, eu tentando aqui entender o John Paul para entender aí a Covid. Talvez ele ia dizer assim, olha, o Ítalo, grande abraço, meu amigo, ele está mandando um abraço aí para a gente. Então, deixa só, se o John Paul fosse ver o Covid, ele ia dizer assim, o que foi que o Covid fez com a gente? Tirou a gente do meio social e botou onde? Dentro de casa. Talvez nós convivêssemos mais com os nossos amigos profissionais do que com os nossos entes familiares. O que eu tenho visto em situações de mediação, que pessoas dizem, mas ele não era assim, mas ele não fazia isso, mas ele não tinha esse comportamento. Na verdade, ele sempre teve. O problema é que você nunca tenha parado para ver que ele já tinha feito isso várias outras vezes. Porque a gente saía de casa às 7h30 e chegava em casa às 10h30. E de repente o Covid, o que foi que ele fez? Ele nos tirou do meio social e familiar e botou dentro do meio social e botou dentro de casa. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que ao nos colocar dentro de casa, ele vai ressignificando o olhar que nós temos para a sociedade. Por exemplo, o meu carro está parado há 70 dias, eu acho. Então, talvez eu tenha andado desses 70 dias 4 vezes. Você vai no supermercado e volta. Então, assim, o que justifica um carro de 300, 500 mil reais se ele vai te levar para um lugar para o outro? Por que justifica você estar tão preocupado com a beleza humana, física, quando o Covid te jogou dentro de casa e diz assim, quando você sair, uma máscara vai estar no teu rosto e ninguém vai ver mais a tua beleza? Se nós analisarmos o Covid com o olhar do John Paul, ele ia dizer, apesar de tantas mortes e tantas dores, ele está trazendo tanto ensinamento. Claro que eu nunca ia dizer que queria que nós aprendêssemos dessa forma. Mas quando eu digo que olhar para o Covid com o olhar do John Paul, é assim, nem tudo é fim, mas na verdade o conflito é um ponto de virada. E a gente entende nesse momento que nós começamos a entender, compreender as outras pessoas e é preciso que a gente se ressignifique em tudo isso. Todas as palestras que eu dei nos últimos 3 anos, todas, sem exceção, eu terminava com a gente se abraçando, todo mundo se abraçando. Fazia uma dinâmica que explicava a origem do abraço. E aí todo mundo se abraçava. Mas nos últimos 3 anos, exatamente foi assim. E aí hoje parece que eu acumulei, eu tive reserva de abraço.
Mas se eu te contar de que eu tive um colega lá numa palestra em Brasília, que foi dentro do Congresso, e aí os parlamentares, na hora lá de se cumprimentar todo mundo, mas eu mexi com o lado emocional deles, e aí, assim, trabalhei isso, e a gente teve um abraço. Depois um disse assim, eu achei a palestra excepcional, achei meio piegas aquela parte do abraço. Um parlamentar disse para mim, achei piegas a parte do abraço. Eu digo, e eu estou muito feliz porque o senhor achou isso. Assim, a gente tem que achar mesmo o que deve achar. Ninguém tem que achar uma forma única de ver o mundo. O mundo é uma lente, mas é uma lente que tem 3 dimensões. Aquilo que eu vejo não é aquilo que o senhor vê. Então, o meu olhar não é o mesmo seu. Se eu pegar bem aqui agora, Eudete, você está de frente para mim. Se eu botar o número 9, aqui, ó, eu vejo um 9, mas você vê um 6. Você vê um 6, eu vejo 9. Então, assim, não sou eu que estou certo, você que está certo. Porque a vida depende do ponto de vista que você olha as coisas. Depende do ponto de vista em que você observa, se dedica e foca. Quando eu começo a ver o foco do conflito com o olhar de que tudo é ponto de virada, é fim para uma situação e é início para uma nova situação, a gente começa a perceber isso. Ó. A Viviane de Setúbal está dizendo isso, depende do referencial. Viviane, é isso mesmo. Eu concordo plenamente com você. E esse referencial, ele também é reflexo de como nós estamos. Quem sobe num pé de goiaba não vai querer pegar morango. Quem sobe num pé de manga não vai querer pegar cajá ou jaca. Quem sobe num pé de manga vai querer pegar manga. Quem sobe num pé de goiaba vai pegar goiaba. Portanto, eu quero dizer que quando nós optamos em dar, a gente só dá aquilo que a gente tem. Quem dá ódio é porque está muito receoso, cheio de ódio. Quem dá amor é porque tem amor a transbordar. Não quer dizer que você tem que receber para dar. Ainda que quando a gente recebe, multiplica. Mas a gente tem que aprender a dar e olhar para o outro com uma magnitude de que essa quarentena, ela para mim foi assim, extremamente um aprendizado. Eu tenho 44 anos e dos 44 anos de vida, a quarentena, ela me levou aí, no mínimo, a reflexão nos últimos 30 anos. E eu já vinha fazendo isso, dá leveza em tudo, compreende as pessoas, entende as pessoas e vai entendendo elas do jeito que elas são. Tem gente que é simpática, tem gente que é grossa, tem gente que tem um comportamento atípico, tem gente que não fala, tem gente que não gosta de se lidar com a coletividade, tem gente que gosta da individualidade. Respeita as pessoas como elas são. Respeita gênero, respeita sexualidade, respeita a raça. A gente vivencia nesse momento um momento tão delicado. Eu dei uma aula para a Unicamp há 10 dias atrás, falando das leis que desembocaram a abolição da escravatura. E aí eu peguei todas as leis do Brasil, a partir de 1810, que seria uma das primeiras leis que tratavam da questão da abolição, o Tratado de 1810 com a Inglaterra, até a famosa Lei Áurea. E assim, como a releitura jurídica disso é importante, porque a gente vai perceber que juridicamente o Brasil nunca quis acabar com a escravidão. Parece que a escravidão por direito sempre foi assim, ó, posterga, deixa para depois, adia, vamos sempre adiar essa discussão. E adiando as discussões, nós estamos postergando. Postergando, uma hora a gente precisa sentar. A gente precisa sentar e fazer a devida discussão. E aí, veja, quando você, dentro do conflito, não consegue resolver esse conflito, o que acontece é que os conflitos periféricos, eles ficam girando e a qualquer hora eles estouram. Então, assim, qual é o conflito principal? É o racismo. O que é o periférico? É o Floyd. É o Floyd, é o José, é o Antônio, é a Maria, é o Francisco, é o Miguel. Então, assim, esses conflitos periféricos sempre vão implodir dentro do conflito principal. Por quê? Porque a gente não enfrenta o conflito principal. O conflito principal é exatamente a igualdade entre as pessoas. O conflito principal é exatamente a igualdade entre as partes. Então, eu acho que esse momento de quarentena tem feito
nós podemos entender isso no outro, compreender e, claro, discutir várias coisas, desde a questão da própria beleza. Olha, quando eu olho para alguém de máscara, eu fico assim olhando, eu fico dizendo assim, não dá mais para saber se é bonito ou feio. Então, ninguém vai mais discutir quem é bonito, quem é feio. Mudou Por quê? o referencial. Porque mudou o referencial, isso não interessa mais. Então, assim, veja o lado positivo na diversidade. Eu acho, perdi um grande amigo, a Covid levou um grande amigo, um cidadão que leva o meu respeito, sofri muito com a partida dele, mas assim, é o sogro de um irmão meu, e ele me viu criança, me viu nascer lá em Água Branca, e faleceu há poucos dias aí do Covid. E quando eu soube da notícia do falecimento dele, eu disse assim, ele não faleceu do Covid, ele decidiu ir embora nesse momento. Porque não foi o Covid que foi maior do que ele. Foi ele que foi maior do que o Covid e decidiu partir. E a decisão foi dele. Eu preferi perceber de que a doença não tinha levado, mas ele tinha decidido que era hora de ir. Porque já tinha vencido mais, só AVC ele venceu mais de 8. Então AVC foram mais de 8. E assim, aí de repente o convite pega. Então eu começo a ver que eu não posso sofrer com a partida, mas eu tenho que me alegrar com tudo aquilo que ele deixou. Todo o legado, toda a história, todo o aprendizado e todo o sorriso. Todo o sorriso que me propiciou ter com ele ao longo do tempo que nós convivemos juntos. Então, o nome dele é Domingos, né? Seu Domingos. Ele é da Água Branca, morreu aos 89 anos. Então, assim, poxa, quantas vezes ele me ensinava e quantas vezes eu chegava na casa dele e ele dizia assim, tá indo para onde? Tá indo para onde? Eu digo, eu tô indo ali em Água Branca, em Floriano. Ele disse, pois vai, volte por aqui para a gente prosear. Eu digo, tá bom, vou voltar. E quando eu voltava mesmo, né, a nossa conversa era de 5 minutos. Ele ficava na porta ali e eu pegava a estrada de novo, mas sempre ele tinha uma história para me dizer. Sempre ele tinha uma história para me contar, ele sempre tinha uma história para me ensinar, e era de um jeito leve, de um jeito sempre agradável, era de um jeito sempre, poxa, muito bacana. Eu estou escrevendo um texto. Agora nos assistindo, tá? Tem uma filha dele aí mandando mensagem. Eita, pois a Eunice. A Eunice é minha cunhada. Esse final de semana também, com o falecimento do Padre Manuel. Não sei se você soube. Já tinha vencido o câncer, tinha vencido outras coisas. E nos acompanhou desde pequeno, de casamento, batizado. Então, também dei essa ressignificância aí. Se ele venceu tudo isso, ele quis partir no Covid. Também fiz isso. Foi eles que venceram, né? Não foi o Covid que venceu, não. E eu acho que nós vamos ficando, uns ajudando aos outros, uns convivendo, uns dialogando. Se você me perguntar qual é o filme que eu acho mais fantástico ao longo dessa minha vida, e olha que eu gosto muito de cinema, mas foi o filme do Rei Leão. O filme do Rei Leão, primeiro porque eu tenho uma cachorrinha, a Lore, que ela gosta do filme. Então, juntos nós já assistimos o Rei Leão acho que umas 70 vezes. Eu e Lore já assistimos 70 vezes o Rei Leão. E o Rei Leão tem uma coisa bacana. Primeiro, todo reinado um dia termina, para um novo reinado começar. Então, isso é fantástico. Nós estamos aqui para contribuir dentro das nossas partes, cota parte de missão. E você vai contribuindo como você pode, você vai ajudando como você pode, você vai dividindo como você pode, e você vai entendendo que o professor Alessander, professor de mediação, de direito penal, já vai ter um outro aluno que vai chegar e vai ser o professor de direito penal, o professor de mediação, e a gente tem que estar torcendo para que esse ciclo da vida possa acontecer. A gente não pode se agarrar muito às coisas que são temporárias, senão a gente sofre. E o sofrimento,
ele impede que você viva o momento, de que você viva o agora e desfrute exatamente das coisas boas que a vida tem pra gente. Então, Professor, estamos nos encaminhando aqui para o final, tem algumas perguntas, mas nós conversamos sobre esses mitos que são construídos nas situações de crise, né? Você chegou a falar da crise quando ela está distante, quando ela está próxima, quando essa crise chega até você, o respirador é meu, vou me salvar. Então, eu queria saber aí sua exposição um pouquinho sobre os mitos. Quando a gente se depara com um momento de crise, o que a gente chama de uma crise pandêmica, ela tem 3 fases. A primeira fase da crise é exatamente quando ela está distante de você. Essa crise, quando ela está distante, ela produz em você o que a gente chama de solidariedade. Eu estou no Brasil e os chineses estão com Covid. Então eu sou solidário a eles, eu vou rezar, eu vou até botar um dinheirinho numa caixa para ajudá-los. Quando o conflito chega ao Brasil, a gente entra na segunda fase do conflito, que eu chamo isso de fase de culpabilidade. Essa fase de culpabilidade é a gente descobrir quem são os culpados. É o Bolsonaro? É o Congresso? É o Legislativo? É o Judiciário? É o STF? Então esses culpados são os governadores, são os prefeitos. Por quê? Porque o conflito chegou aqui. Daí quando o conflito chega até você, aí não tem mais solidariedade, e eu não tenho mais atrás de culpabilidade. Eu passo a ter a individualidade. Quando o conflito chega até você, que é o exemplo que eu citei, eu tenho um respirador, mas sou eu e mais 3 pessoas. Então quem vai ter esse respirador? Eu, em detrimento dos outros, e os outros em detrimento de mim. Então a gente chama essa terceira fase a fase da individualidade. E essa fase da individualidade é a fase que provoca exatamente o conflito. O conflito na comunicação, o conflito no respeito, o conflito na individualidade, o conflito na questão da própria soberba particular. E isso pode gerar conflitos verbais e pode gerar conflitos físicos, que é exatamente o momento que nós estamos vivenciando. Essa terceira fase do conflito é a fase que nós estamos na individualidade. A gente já passou de encontrar os culpados. Os Estados Unidos dizem que os culpados são os chineses. Os chineses dizem que fizeram tudo. No Brasil, o STF diz que é o executivo diz que é o STF, que é o legislativo, que é todo mundo. A gente não entende. E a gente não entende que a gente tem que perceber que a gente não pode entrar na terceira fase da individualidade. A gente tem que ficar nessa fase aqui da solidariedade, porque de forma solidária todos nós venceremos esse momento de obstáculo de um jeito, de uma maestria muito maior. Eu acho que achar que só você pode ser salvo é uma pequena falácia e uma enganação. É uma doença que não escolhe cor, nem raça, nem sexo, nem idade. Dizem que são os idosos que vão embora, mas de forma alguma. A gente está vendo adultos, a gente está vendo adolescentes, a gente está vendo crianças. O que a gente tem que entender é, vamos ajudando o próximo. Vai dividindo o teu pão. Não é dividindo não, vai compartilhando, né? Porque quem divide perde, mas quem compartilha cresce, multiplica. Então eu acho que é isso. Eu estou muito feliz em estar aqui, vi aí os amigos da Defensoria, vi aí uma turma enorme aí que está discutindo os temas atuais. Ok, doutora Rosileide está aqui. Doutora Rosileide é mãe de Lara, que é uma das maiores arquitetas que eu já conheci. Se formou há pouco tempo, Ildete, mas de uma mente arquitetônica de progresso assim, fora do comum. E não tem nem 5 meses de formada não, viu? Nossa! É muito bacana, muito bacana. E estou aqui, minha amiga, muito feliz por estar aqui com você. Mande um abraço apertado ao meu eterno. Quando alguém fala de política, eu lembro dele, meu amigo Jânio. Né? Darei esse abraço apertado. Professor, tivemos algumas perguntas. Pois Quero não. saber como fazer um curso de mediação com o professor Alessandro Mendes. Fale para a gente aí do Instituto. Pronto. O Instituto, a gente está... ele é um trabalho muito mais que meio que social, né? A gente tem dentro do Instituto um preparatório para a OAB, que a pessoa paga só R$50,
e faz o curso todinho, recebe os materiais, as aulas. É muito mais assim para dizer, estamos juntos, estamos todo mundo. Mas o Instituto agora ele vai se materializar enquanto estrutura física, e lá a gente vai ter já em finalzinho de agosto um curso de mediação de conflitos. Então aguardem que, terminando essa questão de pandemia aí, o Instituto passa a ter um curso específico de mediação de conflitos. Vamos fazer parceria com a Defensoria. Sim, sim. Temos outras perguntas aqui. Como assimilar esses assuntos negativos, essas informações que chegam, como filtrar, como se manter informado e como não deixar que tudo isso interfira no seu dia a dia, nas suas relações? Eu vou à máxima de Aristóteles. O que eu posso fazer, eu faço e me preocupo. O que eu não posso fazer, eu não me preocupo porque não compete a mim. A gente tem que aprender a permitir que as pessoas resolvam seus conflitos. Que a gente não pode sofrer pelo conflito das outras pessoas. Porque senão você está impedindo a caminhada dessas pessoas, a evolução delas, o progresso delas. Permita que cada um, ainda que seja na dor, possa passar pelas suas dificuldades. Porque parte dos nossos problemas está relacionado ao mundo que a gente abraça. A gente quer sofrer pelos nossos filhos, pelos nossos pais, pelos nossos irmãos. Isso maltrata quem está. Você não consegue abraçar o mundo todo. Então, o grande ponto é, deixe que as pessoas lhe chamem e quando chamar, faça a intervenção cirúrgica. Faça aquilo que você pode dentro das suas limitações. Quem consegue viver assim, ele consegue ter uma longevidade e, inclusive, ajudar mais pessoas. Excelente, como sempre, palavras certeiras desse mediador. Bom, anotando aqui as outras perguntas. Temos que ser compreensivos uns com os outros. E a tolerância. Né? Temos aqui que chegam a falar de tolerância zero. Não é bem isso, né? Para viver harmonicamente. O que você pode falar? Não, a tolerância faz parte da questão de compreender o outro, né? Respeitar o outro. Eu tenho um grande amigo que ele é extremamente fechado, ele tem uma visão extremamente radical de vida, de pessoas, mas ele é meu amigo e não vai deixar de ser meu amigo por isso, e faz rasgadas críticas a todo mundo, ao universo, mas a gente senta, toma café, come um cuscuz do mesmo jeito, dou um abraço nele do mesmo jeito, porque eu tenho que entendê-lo do jeito que ele é. Eu não tenho que transformá-lo a ponto de fazer com que ele permita que eu seja o dono da verdade. As verdades absolutas é que machucam as pessoas. Tem que entender as outras. Deixa que elas digam, deixa que elas falem, deixa que elas pensem. Vai dando leveza em tudo isso. E você vive muito melhor. Porque se a gente for querer convencer os outros da certeza ou da incerteza, quem vai sofrer é você. Sim. Quem sofre é a gente, porque quem guarda essa dor somos nós. As famosas formas, né? Você querer colocar nas formas os nossos filhos, outros modificá-los, e você termina esse lixo emocional que não vai te fazer bem. E não faz bem as pessoas que estão com você também, não. Bom, professor, estamos chegando ao final dessa live maravilhosa, maravilhosa. Queremos expressar o nosso profundo agradecimento pela sua disponibilidade, pelo tempo de ter estado conosco. Tivemos esses nossos probleminhas técnicos aí no início, mas foi excelente ouvi-lo, palavras certeiras, um bom momento de reflexão para todos nós. Espero que em breve possamos estar nos encontrando para termos os seus cursos presenciais, os seus ensinamentos. Agradecer a SDEP, através da Escola Superior da Defensoria Pública, doutora André e doutora Rosa Viana, pela iniciativa, pelo convite, e o senhor por ter aceitado, aos nossos seguidores por terem ficado conosco até agora. Excelente. Tá bom. Muito obrigado. Um abraço. Quero mandar um abraço aí para o Gabriel, para a Thaline, que estão pedindo aqui. Um grande abraço a eles. E assim, o prazer é todo meu. Eu falei no início, sou fã mesmo da Defensoria. Acho o trabalho de vocês extraordinário. E por onde eu ando, eu tenho dito isso. Gente, a Defensoria tá para pegar a Teresina todinha, o Piauí todo, e resolver os conflitos todos. Que lá no centro de mediação
Quando chega lá, eu digo, gente, vem para cá, quem em regra já passou pela defensoria, e só quem trabalha lá é que sabe o valor de que é prestar um atendimento para quem realmente não pode honrar dentro do aspecto financeiro. Então, assim, um abraço apertado a todo mundo, todos os defensores, a todas as pessoas que estavam na live, e dizer que é uma gratidão muito, muito enorme que a gente tem de estar no nosso estado, com o trabalho que vocês desenvolvem. Ó, a Dona Conceição aqui, ó. Dona Conceição está aqui. Dona Conceição, não vou dizer a idade dela, não, porque senão ela me escuta na rádio, ela acaba comigo. Quem tá aí estudando, parece uma menina de 17 anos estudando direito, tá? Parece uma menina de 17 anos. Então, eu acho que é isso. Então, eu que agradeço, quero agradecer Rosa, minha amiga Erisvaldo, que agora ele está rico, que ele tá rico, mas ele sabe que a vida pregressa dele, quem sabe, sou eu. Então, se ele não pagar um cuscuz, eu vou só... Professor, você sabe que tem grandes amigos na defensoria, você sempre foi parceiro e amigo, sempre esteve conosco. Sim, muito obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade de sempre, de estar conosco. Tá bom. Grande abraço, Ildete. Felicidade a vocês, tudo de bom. E a gente vence o corona. Tudo de bom. Vamos estar juntos. Obrigadão. Tá bom, um abraço. Até mais, pessoal. Até mais, tchau. Jânio, de salva esse negócio, gente, graças a Deus. Gente, ele tá de fone de ouvido. Encerrar agora, sim.